Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero repartir com vocês hoje o texto de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, versos 22 a 33. Peço que você, ao término da leitura, não feche a sua Bíblia, para você acompanhar comigo a exposição. Está escrito o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Bom, eu gostaria de fazer aqui 4 declarações que para mim são verdades absolutamente irrefutáveis. E a primeira declaração é que as tempestades da vida existem e são inevitáveis. Nenhum de nós aqui vive numa bolha, numa estufa. Nenhum de nós aqui tem imunidade especial. Nenhum de nós vive num jardim grinaldado de flores, nem num parque de diversões. A vida se desenrola numa região de tempestades. As tempestades são democráticas, chegam para todos. Ricos, pobres, doutores, analfabetos, governantes, governados, empresários, empregados, crentes e descrentes. Se você está passando por uma tempestade, você não é uma exceção da humanidade. A segunda declaração que eu quero trazer é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito. Elas não mandam aviso prévio. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, uma decepção amorosa, é um filho que se desvia do caminho e se envolve com drogas, transtornando a saúde emocional da família. São situações que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Talvez a geografia desse episódio nos ajude a entender esse ponto. Todos vocês têm ciência de que o chamado Mar da Galileia é um lago, e um lago de águas doces. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse lago tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse lago está encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel, e não tão longe dali, fica o monte mais alto da nação, que é o Monte Hermon, cujo cimo sempre coberto de gelo. Ali ocorre um fenômeno muito curioso. De vez em quando, o vento gelado desce dessas montanhas, encurralado pelos montes, bate na superfície do lago, às vezes meio-dia, só a pino,
e começa uma tempestade de vento, subitamente. É provável que tenha sido isso que aconteceu, porque o texto diz que Jesus compele os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, e não consta que houvesse qualquer prenúncio de tempestade. Mas enquanto navegam, a tempestade chega. É assim na vida. Você sai de casa como qualquer outro dia, para o trabalho, ou para levar um filho na escola, ou para buscar um filho da escola, ou para retornar para sua casa, e um fato acontece, nesse dia, que pode mudar a sua história. Subitamente, você vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença complicada. Subitamente, um casamento de 15, 20 anos acaba. Subitamente chega um problema que você nunca imaginou enfrentar na vida, mas está enfrentando. A terceira declaração que eu quero fazer é que essas tempestades são também, muitas vezes, inadministráveis. Esses discípulos eram certamente homens que tinham familiaridade com essa geografia. 4 deles, pelo menos, eram pescadores. Ganhavam a vida trabalhando toda a noite nesse lago. Conheciam cada palmo desse lago. Já haviam passado, certamente, por outras situações semelhantes. Mas agora eles pensam que podem resolver o problema e não conseguem. Eles empregam todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua expertise, mas não conseguem triunfar sobre a tempestade. O barco está girando, rodopiando no meio do mar, fuzilado pela fúria das ondas, e eles estão prestes a naufragar, desesperados. Às vezes a vida é assim também. Aquele problema que você achava que estava tão fácil de resolver, ou aquela pessoa que você lidava com tanta habilidade, agora não consegue mais. A pessoa ficou estranha. Não é a mesma pessoa mais. Aquela circunstância ficou carrancuda demais, medonha demais, perigosa demais, e você não administra mais. Mas, me permita a quarta declaração, porque para mim ela é muito esperançosa, é que as tempestades são também pedagógicas. Isso significa uma coisa maravilhosa. É que nós cremos que não há nenhuma tempestade que sobrevenha a nós sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em macumba para crente, nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Se Deus permite uma tempestade, não é para nos destruir, é para tonificar os músculos da nossa alma. Não é para nos reprovar, é para nos provar e nos aprovar. Então Deus tem um propósito. Se você está passando por uma tempestade, acalma o seu coração, porque Deus tem um propósito nisto. Bom, dito isto, vamos à análise do texto. O contexto dessa passagem enseja-nos duas coisas. Primeiro, mostra que Jesus estava com uma agenda tão intensa que ele não tinha tempo para comer. Corre, agenda lotada, demandas enormes, trabalho exaustivo. Às vezes a gente entra nessa corrida mesmo, frenética. E quando você vai olhar, você não está tendo tempo nem para cuidar de você. Assim estava Jesus e os seus discípulos. Mas se não bastasse essa correria, somos informados que João Batista, o primo e precursor de Jesus, que estava preso na masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, é assassinado de maneira brutal, cruel, por ordem de um rei bêbado, a mando de uma mulher adúltera, por sugestão de um adolescente inconsequente. E este homem que Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que ele, é arrancado dessa masmorra e degolado pela espada de Roma. Diante dessa notícia tão trágica, e diante de uma agenda tão congestionada, Jesus toma uma decisão. Sair de férias com os seus discípulos. Sair para um lugar de descanso.
fora do burburinho da multidão. Tem hora que você precisa descansar mesmo. Tem hora que você precisa parar a sua agenda. Tem hora que você precisa dar um tempo para você refazer suas forças, arejar a sua cabeça. Dar um passo para trás para você dar 2 passos para frente. O que é curioso é que quando Jesus e os discípulos chegam nesse local, retirado, desértico, a multidão já havia descoberto o plano e havia antecipado Jesus e os seus discípulos. E diz o texto que Jesus não despede a multidão para continuar de férias com os discípulos. Jesus olha para essa multidão, compadece-se dela, como ovelhas que não têm pastor, e passa a cuidar da multidão, passa a alimentar a multidão. Mas depois que o milagre da multiplicação ocorre, a multidão toma uma decisão que foi muito perigosa, porque João 6, que é paralelo deste, diz que essa multidão, em virtude desse milagre extraordinário, de alimentar uma multidão tão vasta quanto aquela, tentam arrebatar Jesus para fazê-lo rei. Um rei político, um milagreiro, um operador de sinais, alguém que enche a panela do pobre, que abastece a mesa do faminto, que socorre as pessoas com as necessidades daqui e do agora, necessidades imediatas. E quando Jesus percebe que essa multidão vem para arrebatá-lo para fazer rei, Jesus não quis que os seus discípulos participassem dessa agenda, nem visse essa pressão ou essa tentação. E por isso diz o texto que Jesus compele os discípulos. Ele não pede, ele não solicita, ele dá uma ordem, é uma obrigação, é imperativo. Compele os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado, enquanto ele, sozinho, ficou despedindo as multidões. Despedidas as multidões, diz Marcos 6, que é texto paralelo desse, que Jesus subiu sozinho para o monte. E de lá do monte, orando por eles, Jesus os viu em perigo. E então, na medida que eles estão avançando, atravessando o mar, e preste atenção que essa travessia era muito curta, porque eu estou falando da parte norte do lago. No máximo 1 hora de viagem, no máximo. Diz o texto aqui que Jesus os compele a embarcar, era dia certamente, a tempestade chega subitamente. E eu percebo que eles estão tentando resolver o problema, mas não conseguem. E diz o texto que já passava das 3 horas da madrugada, 4ª vigília da noite, e eles estão com o barco rodopiando ainda no meio do mar, com séria ameaça de um naufrágio. Quando então diz a Bíblia que Jesus vai ao encontro deles e vai andando sobre as águas. E diante desse cenário, eles ficam mais apavorados ainda, porque de repente há um risco de luz na noite escura da tempestade, e o que eles enxergam? Alguém andando sobre as águas, mas nunca ninguém tinha andado sobre as águas. Então aquilo para eles não é um socorro, é uma ameaça. E eles ficaram mais apavorados ainda. Se não bastasse a circunstância, agora vem o medo de algo desconhecido. E gritaram: é um fantasma. E Jesus se dirige a eles dizendo: tenha de bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. E Pedro então, num rasgo de fé, num lampejo de fé, diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: pode vir, Pedro. E o Pedro pula do barco. E Pedro tem uma experiência única, singular. Ele começa a andar e as ondas revoltas se tornam terra firme debaixo dos seus pés. Mas de repente, ele tira os olhos de Jesus, passa a reparar na força do vento e começou a afundar. E quando ele começa a naufragar, ele gritou por socorro: salva-me, Senhor! E Jesus prontamente levantou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
E subiram ambos para o barco. E a tempestade cessou. E os que estavam no barco, diz a Bíblia, o adoraram dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Esse episódio, essa narrativa bíblica, enseja-nos algumas lições que passo a elencar. Primeira lição: nas tempestades da nossa vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Isso é maravilhoso, porque tempestade tem, mas tem companhia de Jesus também. Luta tem, mas tem a presença de Jesus também. O que é curioso é que o texto de Marcos 6 nos informa que quando os discípulos estavam em perigo, porque o vento era contrário, Jesus do alto do monte os avistava, em perigo. E Jesus estava fazendo o quê? Orando por eles. Ele subiu sozinho para o monte para orar, e ao orar por eles, os viu em perigo. Eu quero dizer para você que o nosso grande sumo sacerdote está à destra de Deus. E ele tem os seus olhares em você. Ele vê você em perigo. Ele vê você em dificuldade. Ele vê as suas noites escuras. Ele vê aquilo que ameaça você, que intimida você, que é um perigo para você. E ele está intercedendo em seu favor. Bom, eu não sei quantas vezes você já passou por tempestade ou se você está passando por uma tempestade hoje. O que eu posso lhe garantir à luz das Escrituras é que o Senhor sempre vem ao seu encontro nas tempestades da sua vida. A segunda lição que eu quero olhar nesse texto é que Jesus Cristo vem ao seu encontro, ainda que na quarta vigília da noite. Todos vocês sabem que os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília. Diz os entendidos que a hora mais escura da noite não é a meia-noite, é exatamente esse período da madrugada que antecede ao amanhecer. Agora, se você parar para perceber a geografia do lago, eu estou falando que eles entraram de dia para esse lago, para navegar. Já são 3 horas da madrugada e eles estão no epicentro da crise. Às vezes você pode dizer, bom, mas pensa em 9 horas, de 6 da tarde a 3 da madrugada. Pode ser uma eternidade. Tem hora que a crise, 1 minuto é uma eternidade. É a ameaça do naufrágio. É a revelação da impotência humana. É o esforço maior e resultado nenhum. É quando você emprega tudo que você sabe, tudo que você tem, toda a sua experiência e não resolve o problema. E o que é curioso à luz da Bíblia é que nem sempre o Senhor vem na hora que você quer, ou na hora que você acha que precisa. Tem hora que o Senhor espera o último furo da correia, a última volta do ponteiro. Quando você diz, não tem mais jeito, acabou, não tem mais solução. Esse é um problema insanável, é um problema insolúvel. Não tem mais jeito, acabou. As forças acabaram, as estratégias acabaram, a experiência acabou, nada vai dar resultado. Parece que chegou a hora de você jogar a toalha, de você desistir mesmo. Agora o fim é a morte, não tem outra saída. Ele vem, ainda que na quarta vigília da noite. O Senhor às vezes espera o último momento, para que você compreenda que quando o homem não tem mais força, não tem mais estratégia, não tem mais esperança, Deus ainda pode agir sobrenaturalmente. Na verdade, ele nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. Porque eu fico imaginando que aqueles discípulos devem ter aguardado por demais a vinda de Jesus. Por que ele não vem? Por que ele nos empurrou para esta? Porque eles podiam estar reclamando, por que Jesus nos compeliu? Não foi ideia nossa. Nós nem queríamos. Aliás, o nosso plano era ficar de férias. Era descansar. E já que as férias foram frustradas, pelo menos que eles voltassem em paz para casa.
Eu acho que deviam estar discutindo entre eles, por que nós fomos sair de férias? Em vez de melhorar para a gente, piorou. Porque agora nem tem férias e nem tem paz, porque nós estamos diante de uma tempestade. E Jesus não aparece. Eu acho que eles gritaram por socorro e a única voz que escutaram foi o eco do desespero deles. Às vezes o Senhor espera até a última hora, até ser jogado na fornalha, até descer na cova dos leões, até a hora que você diz não tem mais jeito, até o quarto dia. Mas o Senhor sempre vem, ainda que na quarta vigília da noite. Ele parece demorado, mas ele não está demorado. Parece estar atrasado, mas ele não chega atrasado. Porque quando ele parece demorar, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Terceira terceira lição que esse texto nos ensina. Primeiro é que Jesus Cristo certamente vem. Segundo, ele vem ainda que na quarta vigília da noite. Terceiro, ele vem colocando debaixo dos seus pés aquilo que nos ameaça. Porque Jesus poderia ter vindo de um modo convencional. Ele poderia ter pegado algum barco que estava ancorado e ido de barco. Ou contratado um Uber marítimo. Não, ele vai de uma maneira que nunca ninguém tinha visto. Ele vai andando sobre o mar. Ele faz o seu caminho na tormenta. Às vezes o caminho que Deus chega ao seu coração é exatamente a tempestade, diz a Bíblia. Tem hora que a tempestade é o caminho que ele vai usar para ter acesso ao seu coração. Agora, por que ele vai andando sobre o mar? Para mostrar para os discípulos que aquilo que é maior do que eles, aquilo que ameaça eles, aqueles que não conseguem resolver, está rigorosamente debaixo dos pés de Jesus. O meu, nosso problema pode ser enorme, insolúvel, insanável. E Jesus está mostrando assim, olha, o que é maior do que você, o que intimida você, o que ameaça você, está rigorosamente debaixo dos meus pés. Eu sou maior do que o seu problema. Eu sou a solução para o seu problema. Agora, notem que curioso. Quando os discípulos veem Jesus andando sobre o mar, isso não acalmou o coração deles. Isso trouxe mais problema para eles. Porque a Galileia era chamada Galileia dos gentios. Essa é uma região muito mística, por influência gentílica. Tanto é verdade que quando Jesus está no extremo norte aqui dessa região, está lá em Mateus 16, e faz uma enquete com seus discípulos, o que dizem os homens ser o filho do homem? Qual foi a resposta deles? Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Era uma região muito mística, as pessoas não discerniam as coisas espiritualmente de forma correta. Então, quando eles olham e veem uma figura, uma silhueta, uma personalidade andando sobre o mar, eles só tinham uma conclusão: é um fantasma, pronto. Agora é que são perdidos mesmo. Nós já estávamos lidando com a fúria do mar, agora vamos ter que lidar com a fúria de um ser desconhecido para nós. Tem hora que você não discerne a presença de Jesus ou a chegada de Jesus. E em vez de você ver nele um socorro, você vê uma ameaça. E aí, entra a fala de Jesus que é maravilhoso, porque a quarta lição que eu quero trazer é essa. Primeiro, ele sempre vem. Segundo, ele vem ainda que na quarta vigília da noite. Terceiro, ele vem colocando debaixo dos seus pés o seu problema que ameaça você. Em quarto lugar, ele vem para acalmar o coração dos que estão aflitos. Então, Jesus não acalma a tempestade. Ele acalma os discípulos. Porque tem hora que o seu problema não é a circunstância, é o seu sentimento. Tem hora que o seu problema não está fora de você, tem hora que o seu problema está dentro de você. Então Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Agora, notem comigo outra coisa. Há nos evangelhos duas narrativas de Jesus acalmando o mar. Na primeira ocasião, está relatado lá em Marcos 4, primeiro Jesus acalmou a tempestade para depois acalmar os discípulos.
Quando Jesus disse para o mar, acalma-te, disse para o vento, emudece. E o mar tem ouvidos. E o vento escuta a voz do Criador. E o mar se amansa, e o vento recolhe as suas recâmaras. Jesus está dizendo, eu tenho poder para acalmar a circunstância que está assolando a sua alma, que está afligindo o seu coração. Mas aqui Jesus muda de metodologia. Aqui Jesus não acalma o mar, Jesus acalma os discípulos. E por que Jesus muda de metodologia nas duas narrativas bíblicas? Nas duas experiências, nos dois episódios? Porque Jesus sabe discernir quando a tempestade que mais assola você está dentro de você, e quando a tempestade que mais assola você está fora de você. Tem hora que o seu problema não é a circunstância, é o seu sentimento. Então não adianta acalmar o externo se o interno está turbulento. Não adianta acalmar a circunstância se a sua alma que está tempestuosa. E Jesus está aqui nesta noite para acalmar tanto a tempestade de fora quanto a tempestade de dentro. Tanto as circunstâncias quanto os seus sentimentos. Quinta verdade que esse texto nos apresenta. Primeiro, ele sempre vem. Segundo, ele vem, ainda que na quarta vigília da noite. Terceiro, ele vem, colocando debaixo dos seus pés o seu problema. Quarto, ele vem, quarto ou quinto? Quinto, ele vem para acalmar o nosso coração turbulento. Sexto, ele vem, agora é o quinto. Quinto, ele vem para socorrer, assistir aquele que afunda na vida. Eu acho incrível a ideia do Pedro, porque às vezes a gente critica o Pedro, mas o Pedro é aquele homem afobado mesmo, é um camarada que age para depois pensar, fala para depois refletir. Tem Pedro aqui hoje, não tem? Agora, perceba você que o único que teve coragem de pular do barco foi o Pedro. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele nunca tinha andado sobre as águas. É fé. É confiança em Jesus. É fazer o inusitado, é apostar no impossível. É acreditar naquilo que nunca tinha acontecido na história humana, um ser humano como você e eu, andar em cima das águas. Agora, veja você que todos nós somos Pedro. Aliás, o sangue de Pedro corre em nossas veias. O coração de Pedro bate em nosso peito. O Pedro mora debaixo da nossa pele. Nós somos Pedro. Afoitos, corajosos, confiantes. Daqui a pouquinho a gente escorrega. Vai lá para baixo. Altos e baixos. Igual uma gangorra. E quando Pedro tira os olhos de Jesus, repara, porém, na força do vento, porque era uma tempestade. Era uma tempestade. Repara na força do vento. Naquele momento ele deu uma titubeada. Naquele momento ele não confia mais. O problema era grande demais para ele. A impotência dele era muito eloquente. Ele começa a afundar. Irmãos, que experiência incrível, porque às vezes é assim com a gente. Você está enfrentando um baita de um problema. E você, Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu vou avançar. Eu vou sair dessa. Eu vou fazer o impossível. Eu vou experimentar o impossível. E Jesus, pode vir, meu filho, pode vir. Você olha para Jesus, de repente, o problema é grande demais. A ameaça é grande demais. A realidade à sua volta é sombria demais. A providência é carrancuda demais. E num dado momento, Pedro tira os olhos e perde a fé. E ele afunda. Afunda. Eu sei que você nunca afundou numa situação dessa, mas às vezes acontece, viu, gente? O que eu acho magnífico em Pedro é que da mesma forma que ele tem pressa para crer, ele tem urgência para pedir socorro. Porque poderia dar um de valentão. Ele pode dizer, não, eu entrei nessa, eu vou sair dessa.
Ele podia lutar bravamente para ir para a flor da água, sobreviver. Não, ele gritou por socorro. Ele clamou por Jesus, socorre-me. E eu quero encorajar você em nome de Jesus, na hora mais aguda da sua vida, mais difícil da sua jornada, você ter coragem e humildade de gritar, socorre-me, Senhor, socorre-me. Quantas vezes, nas horas mais sombrias da vida, nas noites mais escuras da alma, nos mares mais revoltos da nossa existência, é necessário gritar, socorre-me, Jesus, eu não dou conta, eu não consigo. Eu estava agora, lá na casa do Alain, e abri minha Bíblia e tinha um envelope verde, eu percebi que eu não tinha lido o que estava dentro. Sabe quando a pessoa na porta da igreja te entrega, depois o senhor lê, e você bota na Bíblia e você não leu na hora? Foi agora essa semana. E aí eu fui ler Uma Mãe Aflita. Falei, pastor, não deixe orar pelo meu filho. Ele é dependente químico, dependente de drogas. Ele não consegue. Ele é compulsivo. Ele está escravo. A vida dele é um tormento. A nossa casa está desesperada. Tem hora que é preciso gritar por socorro lá de cima. Porque todos os socorros da terra não conseguiram resolver o problema. Toda a ajuda da terra não conseguiu sanar o problema. Tudo aquilo que você sabe e conhece não deu certo. Mas clama por Jesus. Clama por Jesus. Ele é poderoso para estender a mão para você. Ele é poderoso para libertar você. Ele é poderoso para curar você. Ele é poderoso para salvar você. Ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Não tente lutar sozinho, grite por socorro. Socorre-me, Senhor. O que é maravilhoso é que Jesus prontamente fez isso. Pegou Pedro de lá das gargantas das águas profundas e o traz para a tona. E diz para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes a nossa fé vacila, claudica. Por um momento a gente tira os olhos de Jesus. E tirar os olhos de Jesus significa naufrágio. Tirar os olhos de Jesus significa que eu vou andar com a minha força. E nós não conseguimos. E não conseguimos. Jesus então exorta Pedro, por que você duvidou, meu filho? Eu não mandei você vir. Eu não mandei você pular do barco e vir ao meu encontro. Por que você duvidou? Diz o texto, agora em último lugar, que Jesus vem. Não apenas para acalmar o nosso coração, mas Jesus vem para acalmar a nossa circunstância. Porque o texto diz que ambos subiram para o barco, e o que aconteceu? A tempestade acabou. A tempestade não dura a vida inteira, sabia? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está passando uma baita de uma tempestade, pode ter certeza, está pertinho de um tempo de bonança. E Jesus vem para acalmar essas circunstâncias. As turbulências da sua alma. As lutas da sua vida. Talvez aquilo que tem feito você chorar até hoje vai ser o motivo da sua grande alegria amanhã. A tempestade acabou. O vento cessou. O mar acalmou. O barco não está mais ameaçado. Agora todos estão em segurança. Bom, talvez você pergunte assim, por que Jesus, que nos ama, permite a gente passar por tempestade? Você já fez essa pergunta alguma vez? Quando você ama, pega a imagem de pai e mãe. Pai e mãe ama mais os filhos do que a si mesmos, não é verdade? A gente preferia sofrer um golpe do que ver uma filha sofrendo um golpe. E a Bíblia diz, se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. O amor de Deus por nós é perfeito, é eterno, é incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais, não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Deus ama você com amor perfeito e eterno.
Agora, se Deus ama você assim e ama, por que que Ele permite você passar por tempestades na vida? Por que que você tem que enfrentar uma providência carrancuda? Por que que você tem que lidar com a doença? Por que que você tem que lidar com o problema financeiro? Por que que você tem que lidar com o abandono? Por que que você tem que lidar com a infidelidade? Por que que você tem que lidar com a traição? Como é que você tem que lidar com problemas que têm surgido por aí e atingem você de cheio? Por quê? Eu penso que o verso 33 responde essa pergunta. Quando Jesus subiu para o barco com Pedro, o mar acalmou, a circunstância acalmou, e diz o texto que os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, às vezes a tempestade tem o poder de curvar a nossa cerviz e dobrar os nossos joelhos. Nós aprendemos mais nos dias de tempestade que nos dias de bonança. Nós aprendemos mais na casa do luto que na casa da festa. Nós aprendemos mais em dias de doença do que em dias de saúde. As circunstâncias difíceis da vida têm o poder de abrir os nossos olhos espirituais, de revelar-nos profundezas que nós, de outra sorte, não aprenderíamos. Mas, em segundo lugar, Deus permite a tempestade para que nós tenhamos uma visão mais ampla, mais profunda e mais clara de quem, de fato, Ele é. Porque esses homens já conheciam Jesus. Esses homens já eram discípulos de Jesus. Esses homens já tinham visto milagres de Jesus. Esses homens já tinham ouvido testemunhos belíssimos acerca de Jesus. Esses homens verdadeiramente já sabiam quem de fato era Jesus. Mas agora eles têm um insight maior, uma revelação mais profunda, uma convicção mais inabalável. E eles dizem: verdadeiramente és filho de Deus. O Senhor não quer que você tenha um conhecimento dele, apenas um conhecimento teórico. O Senhor quer que você tenha uma experiência real e profunda com Ele. Não basta você ler num livro. Não basta você ouvir um belo discurso, uma bela aula de escola dominical acerca de quem é Jesus. Isso é tão bom, isso é importante. Mas o Senhor quer que você tenha uma experiência com Ele, profunda com Ele. De você ter algo tão marcante, tão profundo na sua alma, que você possa exclamar como os discípulos: verdadeiramente, verdadeiramente és filho de Deus. A minha oração nesta tarde, nesta noite, é que nas tempestades da vida você possa ter a plena convicção de que Jesus está no controle. No controle. Eu acho que não era fácil para eles administrar algumas coisas. Por exemplo, não era fácil para eles receber uma ordem de Jesus assim: passemos para outra margem. Foi a primeira experiência. E enfrentou a tempestade. Mas Jesus estava junto com eles. Agora não, Jesus os compeliu. O que é compelir? Me dê um sinônimo da palavra, do verbo compelir. Ordenou? Convenceu? Quem pode ampliar mais? O que é compelir? Então, a melhor situação é obrigar. É mais que dar uma ordem. Você pega para o seu filho, por exemplo, você dá uma ordem para o menino lá: menino, faça isso. Isso é uma ordem. O que é compelir? Tem que fazer. Faça. Não questione, não duvide, não postergue. Faça agora. Isso é compelir. Agora, como é que eles vão conjugar isso que Jesus compeliu a eles entrar no barco e enfrentar a tempestade? Qual a concepção que você e eu temos? Que se Jesus me manda fazer alguma coisa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, não vai ter problema, não pode ter problema. Porque se ele está mandando é porque vai dar certo. Vai navegar em águas esmaltadas, fazer um voo de cruzeiro.
Nenhuma tempestade à vista. Lembra do cântico que nós aprendemos lá na infância? Com Cristo no barco tudo vai muito bem? Vai estar tudo certo. E às vezes não está tudo certo. Mas quando parece não estar tudo certo, não é porque Jesus perdeu o controle, não é porque ele abandonou você, não é porque ele esqueceu de você, ele está no monte, ele está à destra do Deus Pai, ele está olhando você, vendo você em perigo e intercedendo em seu favor. Na hora certa ele vem ao seu socorro, ao seu encontro. Não era fácil para eles passar mais de 9 horas dentro de um barco, surrados por uma tempestade, e Jesus não chega. A demora de Deus parece difícil, muito difícil. Quem já orou aqui por uma causa há mais de 5 anos? Ou está orando por uma causa há mais de 5 anos? Tem hora que você pergunta para Deus, Deus, até quando, Senhor? Esse menino já nasceu orando. Você já perguntou para Deus assim, até quando, Senhor? Até quando? Às vezes você ora para a conversão de alguém da sua casa, o cara fica mais duro ainda. Mais rebelde. Você ora por cura e a doença se agrava. Então, preste atenção. Se está demorando chegar a providência, não é porque a providência não existe. É porque Deus ainda está preparando algo maior e melhor para fazer em você. Para que você possa dizer, verdadeiramente és filho de Deus. Então acalma o seu coração. Jesus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. E sabe como é que o texto termina? Em João 6, que é paralelo desse, que eles chegaram aonde? No porto desejado. Sabe o que a Bíblia diz? Nós vamos indo de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, e cada um de nós vai comparecer perante Deus em Sião. Aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é você que vai segurar na mão dele, porque a sua mão é muito fraca, você pode abrir a mão. É Ele quem segura você com a sua mão direita, guia você com o seu conselho eterno e recebe você na glória. Você está seguro nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Não há circunstância e não há sentimento tão complicado que Jesus não possa resolver, acalmar, e pode fazer isso agora, aqui, nesta noite, neste lugar. Curva a sua fronte, por gentileza. Vamos orar. Rendemos-te graças, Senhor, porque nos congregamos aqui na Tua casa para adorarmos o Teu nome, para ouvirmos a Tua voz. Tu conheces cada pessoa que entrou nesta casa nesta noite. Tu conheces cada pessoa que está agora conectada conosco pelas mídias sociais. Tu conheces o histórico de vida de cada pessoa. Tu sabes, meu Deus, as dores, as lágrimas, as lutas, as angústias, os temores, as ameaças que cada pessoa aqui tem enfrentado na vida. Tu sabes, Deus, que tantos têm perguntado, por que o Senhor não vem? Por que o Senhor não vem logo? Por que o Senhor não resolve esse problema? Por que o Senhor nos empurrou para o meio dessa tempestade? Por que estamos passando por isso? Por que o socorro não chega mais rápido? Ah, Senhor, em nome de Jesus, acalma o nosso coração. Aquieta a nossa alma. Vem ao nosso encontro, Senhor. Enxuga as nossas lágrimas. Terapeutiza a dor do nosso coração. Traz sobre nós o Teu bálsamo. Cobre-nos com óleo fresco do Teu Espírito. Tira, Senhor, as vestes de tristeza e cobre-nos com vestes de louvor. Tira as cinzas, meu Deus, do lamento e põe nos nossos lábios um cântico de louvor ao Teu nome. Dá confiança ao Teu povo, dá serenidade ao Teu povo.
para que entendamos que por mais longa ou por mais dramática que seja a tempestade, Tu estás à destra de Deus Pai, olhando para nós, intercedendo por nós, estendendo a Tua mão de socorro para nós. Que o Teu povo saia daqui hoje consolado pela Tua palavra, para que tenhamos uma experiência mais profunda contigo.